Tu, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, hoje as primeiras leituras trazem para nós Jeremias capítulo 7, de 23 a 28. Vamos às leituras. Foi esta a única ordem que lhes dei: escuta minha voz. Serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. Segui sempre a senda que vos indicar, a fim de que sejais felizes. Eles, porém, não escutaram nem prestaram ouvidos, seguindo os pedernidos, voltaram minhas costas em lugar de me apresentarem seus rostos. Desde o dia em que vossos pais deixaram o Egito, até agora enviei-vos todos os meus servos e os profetas. Todos os dias, sem cessar, os mandei. Eles, porém, não os escutaram, nem lhes deram atenção, endureceram a cerviz e procederam pior do que os pais. Quando tudo isso lhes transmitires, também a ti não escutarão. Chamá-los-á e não obterás respostas. Dir-lhes-á então: essa é a nação, não escuta a voz do Senhor, seu Deus, e não aceita suas advertências. A lealdade desapareceu, tendo sido banida de sua boca. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, irmãs e irmãos, esse trecho do livro do profeta Jeremias é uma exortação ao templo, o templo de Salomão. Primeiro ele fala a respeito do templo que será destruído por causa da ameaça que tem das coisas que são feitas erroneamente no templo. Esse trecho ele vem nos rememorar a respeito do que foi falado no Evangelho de domingo. As palavras mais conhecidas desse sermão do templo vêm da angústia à pergunta do Senhor. No versículo 11 do caso desse capítulo, fala: logo, essa minha casa não é assim que está feita, um covil de ladrões. Então, aí fala depois da idolatria que são feitos dos cultos a outros deuses, e o profeta é bem crítico em relação a isso, e acaba por fim esse trecho que fala do desobediência que o povo está fazendo e o que precede ao culto do Senhor. Ele fala que as pessoas, os israelitas, eles não fazem mais o que o Senhor deixou como orientação para eles. Eles não escutam mais os ouvidos, não prestam mais ouvidos ao que o Senhor fala e dão atenção aos maus conselhos. Dão as costas para o Senhor. Desde a época em que os pais saíram do Egito. Mas ele ainda informa, né, fala, exorta que enviou profetas para que as pessoas pudessem voltar para o Senhor. Mas ainda assim não foram escutados, não deram atenção, endureceram o coração e fizeram pior do que os pais deles. Quando essa mensagem foi transmitida, né, pelo profeta, aí Deus fala que também não escutarão. O profeta chamaria a eles e eles não teriam resposta, não surtiria efeito nenhum. É uma nação de coração duro que não escuta a voz do Senhor.
e não aceita nenhuma advertência. E o Senhor, por último, fala, né, que a lealdade desapareceu, tendo sido banida da sua boca. E mesmo com essas orientações que Deus deixa para o povo, os mandamentos, as formas de prestar culto e de adoração ao Senhor apenas, o profeta Jeremias ainda tenta advertir esse povo que está separado do povo de Deus e não dá ouvidos de forma nenhuma na maneira como prestar cultos, porque eles acham que a maneira correta de prestar cultos é da forma que eles fazem e não do que o profeta orienta dos ensinamentos do Senhor Deus. E isso deixa o povo dividido. E o Senhor não se alegra com essa divisão. Assim também é o Evangelho de hoje, quando Cristo expulsa demônios, um demônio mudo, e as pessoas questionam que ele expulsa o demônio em nome de próprio Beelzebul. E Cristo questiona, por acaso ele está contra o próprio Beelzebul? Se ele expulsasse, e seria destruído totalmente o reino de Beelzebul. E aí ele fala, por último, o trecho do último versículo do Evangelho, que é: quem não está com Cristo está contra... Não, perdão. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo espalha. Ou seja, se o povo de Deus não estiver junto, não pregando, nem evangelizando da forma que Deus manda, por orientação de Cristo, está contra a igreja, contra os preceitos que Cristo deixou. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não devemos fazer essa divisão, devemos sempre um objetivo só, um único caminho, Jesus Cristo, que o Senhor nosso Deus precedeu com os profetas para preparar o caminho do Senhor, para que nós possamos seguir somente ao único Deus. E essa é a vontade do Pai, que nós sigamos e ouçamos somente o Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado, irmãs e irmãos, por estar conosco mais um dia. Hoje, quinta-feira da terceira semana da Quaresma. Que o Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês nessa caminhada quaresmal. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um Primeiras Leituras.